Nós temos falado nesses domingos, e eu acredito que esse já é o terceiro, sobre a batalha espiritual, sobre aquilo que eu e você estamos diretamente ligados, envolvidos, mesmo querendo ou não, mesmo tendo noção, ciência, conhecimento extensivo ou não dessa área, todos nós fazemos parte dessa batalha espiritual. E por isso nós estamos nos demorando um pouco mais falando sobre esse assunto, porque é uma necessidade de poder entender que existe uma guerra entre nós e o diabo entre nós. E ele vai tentar se opor a tudo que Deus tem tentado e planejado a meu e a seu respeito todos os dias. Porque a Bíblia diz que ele veio para quê? Ele veio roubar, matar e destruir. Essa é a função precípua do diabo: roubar, matar e destruir. E a missão básica de Deus é o quê? Trazer vida e vida em abundância. Então aqui nós conseguimos traçar definitivamente um contraste, um centro divisor de águas entre a função de Deus e a função do inimigo. A Bíblia diz no livro de Efésios que noutro tempo, eu e você éramos guiados literalmente pelo príncipe da potestade do ar. Por isso nós não tínhamos noção alguma de pecado ou de suas consequências. Por isso às vezes nós não podemos ser tão exigentes com o ímpio, porque a Bíblia também diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Deus desse século, falando do diabo, cegou o entendimento, a compreensão dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho. Então, irmãos, cobrar de um ímpio um estilo de vida que ele não tem conhecimento é irreal. É imaturo poder fazer algo parecido, porque o inimigo tem cegado o entendimento dessas pessoas para que elas não compreendam que existem consequências para o pecado. Por isso que o ímpio às vezes rouba, aceita suborno, adultera, mente, bebe, fuma e tantas outras coisas, sem conhecimento da consequência que aquilo pode ser gerado na sua própria vida. E por outro lado, nós vemos por parte minha, sua, dos evangélicos como um todo, dos filhos de Deus, o pouco conhecimento dessa batalha. Essa falta de conhecimento tem levado muitas pessoas a destruições horrendas em suas vidas pessoais, familiares, conjugais, profissionais, acadêmicas, porque você às vezes acha que tudo isso pode ser anormal, é gênero, é personalidade. Tem tudo isso? Tem, mas sempre tem também o dedinho do inimigo tentando frustrar os projetos de Deus na minha e na sua vida. Você nunca pode desconsiderar o fato de que o inimigo está aqui para tentar destruir a sua vida e aquilo que Deus tem tentado fazer em você. Isso precisa ser ponto pacífico dentro de você. Eu tenho um inimigo declarado. E o texto que nós temos lido aqui constantemente de Efésios capítulo 6, versos 10 a 12, diz, principalmente no 12, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e as potestades deste mundo tenebroso, com os quais eu e você lutamos diariamente. Uma grande vantagem que o inimigo leva sobre o ser humano, porque ele é um ser espiritual, ele é incansável, ele não para nunca, ele é obstinado, irmãos. A Bíblia diz, se não fosse a proteção dos anjos ao nosso redor, porque ele está ao nosso derredor, ele nos tragaria vivo. Se pudesse, ele nos destruiria agora, mas graças a Deus, eu e você temos a proteção do Senhor e dos seus anjos, amém?
Se nós não contássemos com essa ajuda sobrenatural, sobre-humana, nós estaríamos perdidos, nós não seríamos páreo para esse inimigo espiritual. Mas, porque eu e você temos o Espírito Santo, temos todo o auxílio divino, nós podemos prevalecer e, conforme a Bíblia diz, nos tornarmos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Então você tem uma luta, e o fato de entender isso pode lhe favorecer muito nessa batalha. Entender que nem sempre tudo é normal e natural. Por trás de todas as coisas existe um pano de fundo, uma batalha sendo orquestrada contra você e contra os seus projetos. Alguém tentando impedir você de progredir, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 4, irmãos, e isso é fato, isso é palavra de Deus, isso é escritura, e a gente não pode ir contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que isso significa? Traduzindo para o português, significa que o dia de ontem precisa ser melhor do que hoje, o dia de amanhã precisa ser melhor do que hoje. Precisa ser uma melhora constante, nós precisamos progredir sempre. Você precisa olhar para trás e dizer: de fato, a palavra de Deus está se cumprindo. Eu e a minha casa estamos melhorando, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nós falamos semana passada de que quando nós entramos nessa guerra conscientemente e maduramente, você precisa ter em mente que você precisa tomar algumas atitudes pessoais para poder se proteger contra as astutas ciladas do inimigo. O que diz Efésios capítulo 6, verso 10? Coloca para mim, por favor, esse texto. A Bíblia diz que depois de você enfrentar, vencer essa batalha, não é só apenas vencer, você tem que permanecer inabalável, ou seja, você precisa sair firme dessa situação. Verso 10, finalmente fortalecei-vos em quem? Sempre no Senhor e na força do seu poder. 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Irmãos, permanecer firme significa se manter de pé depois de ter lutado, depois de ter batalhado, e permanecer firme. E aí nós falamos semana passada da primeira atitude que você precisa estar consciente nessa guerra, quando você parte para o confronto, para o embate contra o seu inimigo: dedicação à verdade. Provérbios 23, a Bíblia diz: compra a verdade e não a vendas. Significa que existe um preço a ser pago para poder falar a verdade. Para você, precisa pagar para poder ser verdadeiro. E é muito claro, a gente só paga por aquilo que acha que vale a pena, por aquilo que nós consideramos. E nessa batalha você jamais pode abrir legalidade para o inimigo mentindo ou deixando de falar a verdade. Porque, irmãos, a única maneira do inimigo nos atingir não é porque ele é poderoso, ele tem mais poder. É quando eu abro uma legalidade para que através disso ele possa tentar me atingir. E uma das maneiras de abrir legalidade a ele, para tentar me atingir, é não sendo verdadeiro, é não falando a verdade, é não sendo honesto. E quantas vezes eu vejo cristãos mentindo a troco de nada. Eu disse semana passada, a única paternidade que o diabo detém é o da mentira. A única paternidade que ele detém é o da mentira.
porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Irmãos, não existe mentira grande ou mentira pequena, existe faltar com a verdade. Como os deputados, eles não chamam os seus pares de mentirosos. Quando eles se dirigem aos seus pares, eles se dirigem: Vossa Excelência faltou com a verdade. Faltar com a verdade significa mentir. Quando você faltar com a verdade, você precisa estar consciente que você está abrindo uma lacuna para o inimigo lançar qualquer tipo de situação contra a sua vida e prevalecer naquela área. Por exemplo, mentir em relação à declaração de imposto, para poder tirar um pouco de tributo, porque você acha injusto o tributo cobrado, porque estão roubando na parte de cima. Irmão, isso não cabe a nós. Se cada um for fazer a justiça com as suas próprias regras e lei, imaginem como o país estaria, como nós estaríamos vivendo hoje. Quem sonega imposto é capaz de roubar qualquer outra coisa. Sonegação de imposto é uma mentira que você está fazendo ao fisco. A gente reclama tanto dessas notícias que nós estamos vendo, mas uma pessoa que rouba milhões e rouba R$100 é errado perante a lei. Senhor, cadê o Maico? Eu gosto de consultar. Sim ou não, Maico? R$100 e 1 milhão, a pessoa roubou, é uma pena. É a mesma pena de roubo? Ela subtraiu. Ela pode ser penalizada pela subtração de bens? Pode ser penalizada pela subtração de bens. E quando você não fala a verdade, irmãos, vamos para o dia a dia. Uma pessoa liga para a sua casa, a pessoa está cansada, falou: hoje eu quero descansar. Fulano de tal, um amigo seu liga para a sua casa, você deixa um recado para sua esposa: diga que eu não estou. A força a mentir. Ela diz: fulano não está. Mentiu ou não? Faltou com a verdade ou não? Faltou com a verdade, irmãos. E quando se falta com a verdade, o inimigo pode entrar atingindo você ou a sua família. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Segunda coisa, que nessa batalha eu e você precisamos estar muito conscientes: jejum e oração. Digam: jejum e oração. A Bíblia diz que há determinadas castas, situações que só saem como? Com jejum e oração. Irmãos, essas duas coisas caminham juntas, de mão dadas, jejum e oração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 20, o quê? Se a vossa justiça, falando para os filhos de Deus, porque estavam sendo reclamados que os discípulos de Jesus não jejuavam, e Jesus respondeu para os discípulos dele: se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, vocês não poderão herdar o reino de Deus. Ou seja, pesa sobre os meus ombros e os seus, que somos filhos de Deus, exceder e muito a justiça de quem não teme a Deus. Olha como o Senhor é rigoroso: se não exceder e muito a justiça deles, vocês não herdarão o reino de Deus. O jejum, irmãos, quando Jesus estava aqui, os discípulos dele não jejuavam. E aí ele foi questionado: por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: acaso podem os filhos jejuarem enquanto o dono da festa está presente? Chegará um dia que eles terão necessidade de jejuar, mas hoje, porque eu estou aqui com eles, não existe essa necessidade. O que Jesus estava dizendo? Vai chegar um tempo que o jejum será como beber água, será uma necessidade constante, iminente, que os filhos de Deus terão que incorporar à sua vida.
preste atenção, irmãos, diferencie jejum de dieta. Jejum não é dieta. Eu fico impressionado porque a gente precisa fazer uma analogia entre o que é espiritual e o que é humano. Às vezes nós damos mais valor ao que é humano absurdamente. E quando a gente quer levar a sério a parte espiritual, nossa, como você é rigoroso, nossa, tem uma palavra que eu quero me lembrar aqui, como você é fanático, tudo para você é Deus. Agora, quando a pessoa está de dieta, qual é o princípio de uma dieta? Essa semana eu fui a um nutricionista e ela disse: pastor, se você quiser se enquadrar dentro de uma dieta equilibrada, você precisa comer isso, beber pelo menos de 2 a 3 litros de água e, acima de tudo, comer de 3 em 3 horas rigorosamente. Eu vejo pessoas aqui na igreja, às vezes comendo durante o culto, porque deu aquele períodozinho de 3 horas. Abre a sua bolsa, a sua necessaire, geralmente mulher, pega lá uma mexerica, uma banana, ou o que seja, e manda para dentro. Ninguém acha, nossa, como você é disciplinada, meu Deus. Aí quando a pessoa vai falar de coisas espirituais, de jejum, de oração, nossa, como você é radical, nossa, como você fanática. Meu Deus, tudo para você é Deus. Irmão, se tudo para mim não for Deus, nós estamos perdidos. A Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Tudo é Deus. Ora, nossa, para você tudo é Deus? Não, irmão, tudo para mim vai ser o capeta. Tudo para mim tem que ser Deus, porque Ele me criou, Ele me sustenta e Ele um dia vai me levar para o céu. Claro que tudo é Ele. Quando a Bíblia diz: o homem não tem bem algum. O homem não tem bem algum, se do céu não lhe for concedido. O ar que você respira, Ele está lhe concedendo. Até o emprego que você está trabalhando, irmão. Pastor, não foi ele não, eu estudei. Você poderia ter nascido alesado, irmão, abobado. Vem com essa, irmão. Não diga que foi o meu braço quem me enriqueceu. Cuidado. Eu conheço alguns homens que ontem eram ricos, hoje amanheceram pobres. Um dos donos da JBS, família, em 2 delações eles perderam quase 30 bilhões de reais nos Estados Unidos e no Brasil. Um outro dormiu rico e amanheceu pobre. Ike Batista. Cuidado, irmão, a riqueza do jeito que ela vem, ela vai. Só Deus permanece para sempre. Cuidado. Tá, pastor. Claro que sou eu. Irmão, muitos aqui conheceram o missionário Doriel de Oliveira. Sabe como ele morreu? Com um espinho de peixe. Ele engoliu o espinho, não soube que engoliu, o espinho, a espinha do peixe continuou no abdômen dele, feriu, inflamou, generalizou e ele padeceu. Um espinho de peixe. Sabe o que é isso? Morrer por um espinhozinho desse tamanhozinho, que ficou lá, infeccionou, a infecção generalizou e ele morreu. Oração e jejum. Essas orações meia boca que a gente faz para tampar a consciência, é oração para manter comunhão com Deus, para poder relacionar-se com Ele. Não é oração de mendigo que chega lá: Senhor,
meu filho está precisando passar no ano letivo. Senhor, abençoa as minhas férias. Senhor, existe o meu chefe trabalhando contra mim, estão querendo me despedir do meu emprego. Não é esse tipo de oração de mendigo espiritual que só comparece diante de Deus para pedir. Eu estou falando daquela oração que você comparece diante dele como estilo de vida, como algo que já incorporado na sua vida todos os dias, que você adora, que você bendiz o Senhor, que você o reconhece em todos os seus caminhos. O texto que o pastor Marcos leu, que você adora Ele, tem um tempo de levantar as irmãos. Esse negócio de levantar a mão aqui na igreja e não levantar a mão em casa é falcatrua. Ninguém tem um espírito de adorador só dentro da casa de Deus. Isso é estilo de vida. Se você levanta a mão aqui, você tem que levantar a mão na sua casa também. Senhor, eu estou aqui para lhe prestar adoração, culto. Eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto. Olha o que o salmista diz no capítulo 103 do livro de Salmos. Bem, ele falando com ele mesmo. Ele não está falando para Deus, ele está falando para ele mesmo, se convencendo da verdade. Ele está dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome, pois Ele é quem redime a nossa alma da cova. Ele não está falando para Deus, ele está falando para ele mesmo. Ele está consciente da situação. Ele está falando: ei, alma, ei, Davi, bendiga o Senhor, exalte o nome dEle, fale com Ele, adore a Ele. No Salmos capítulo 37, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Muita gente entende equivocada esse texto. A Bíblia não está falando para você agradar o Senhor. A Bíblia está dizendo: se agrade dEle. Se agrade dEle, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quantas pessoas param para render tributo a Deus? Como eu disse num desses domingos, Jesus curou 10 leprosos. Não havia possibilidade alguma de livramento, de cura, de milagre nessa área da sua vida. Jesus cura aqueles 10 leprosos e apenas um volta para poder reconhecer, tributar o devido agradecimento a Ele. Voltou para reconhecer que só o Senhor poderia ter feito aquilo. Quantos estão voltando depois das suas vitórias alcançadas para dizer: Senhor, eu estou aqui para reconhecer, se não fosse a tua mão, eu não teria conseguido. 10 leprosos foram curados e apenas um sobre reconhecer que o milagre veio das mãos de Deus. Cara, a menina me passa 200 anos orando por um marido. Deus dá um marido, a pessoa sequer, pastor Marcos, oferece um jejum de agradecimento pelo marido. O menino, por outro lado, jejua sua adolescência inteira. Deus dá uma esposa prudente e fiel a ele, e ele é incapaz de oferecer um jejum de agradecimento a Deus. Irmãos, preste atenção no que é princípio bíblico. A minha esposa ontem estava pregando em Palmas com a pastora Dev, hoje ela está em Vitória, e minha esposa falou comigo: meu bem, como a pastora Dev ensina princípios, e são princípios que mudam as nossas vidas. Princípios. Não é bater, não é gritar, não é cair na unção. É o exercício do princípio que vai poder mudar a sua vida. Oração, essa comunhão com Deus, é ir à presença de Deus sem necessidade e não por necessidade. É estar diante dEle para dizer quem Ele é.
Senhor, só Tu és Deus e não há outro além de Ti. Eu reconheço o Teu favor na minha vida. Eu sei quem é o Senhor e sei o que Tu podes fazer. É aquela música que nós temos cantado aqui na igreja. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Se Ele abrir porta, Ele é Deus. Mas se não abrir, Ele também é Deus. Porque Deus é absoluto. Ele é Deus. E nós precisamos, não é porque eu orei, pastor, eu orei, eu jejuei e Deus era obrigado. Irmão, Deus está preso à sua palavra. Ele não está obrigado a dar os caprichos que eu acho que mereço. Como eu conversava com o pastor Marcos semana passada, Deus não está preso a uma situação, irmãos. Aquela mulher Ciro-fenícia que minha esposa pregou há 2 domingos atrás, ela tinha uma necessidade latente de uma filha endemoniada, mas ela não era filha de Israel, ela não era descendente, por isso não poderia receber libertação por um princípio. Ninguém pode oferecer libertação para quem não é filho de Deus, porque a libertação não vai permanecer sobre uma pessoa que não é filho de Deus, porque todas as legalidades estarão abertas e o demônio sai, e é pior, voltam 7. É imprudente expulsar demônio de quem não quer ter compromisso com Deus, porque quando você expulsar, o demônio vai ter que sair. Mas se aquela pessoa que recebeu a libertação não mudar de vida, voltam 7 piores sobre ela. Por isso Jesus não quis libertar aquela menina Ciro-fenícia. Libertação é para filho. É por isso que você está entendendo, porque Jesus, não é que Ele estava desconsiderando, falou, o que adianta eu libertar essa menina se ela não vai mudar de vida? Se ela não pratica princípios? E Jesus começa a nos estimular a exercer uma vida de oração. Mateus no capítulo 7, a partir do verso 7, ele nos incita a orar e ele diz, pedi e dá-se-vos-á. O que mais? Buscai e achareis, batei e abri. Pois todo o que pede, todo o que busca e todo o que bate, Ele está dizendo, eu estou dando certeza a vocês, que se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Se vocês pedirem, vocês vão receber. Irmãos, a gente não quer gastar tempo pedindo. Você quer receber se você sequer pede. Pastor, você esqueceu que Deus é onisciente, Deus sabe de tudo? Claro que eu não esqueci, mas Ele estabeleceu essa regra. Pedir e dar-se-vos-á. Se não pedir, você não ganha. João, ele acrescenta esse texto. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, olhe bem para mim. Me põe no telão aí. Olhe para o telão, que eu estou maior no telão. Eu estou aqui? Não, eu estou nessa. Sabe o que Deus quer para você? Alegria completa. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Completa, não é parcial, é completa. Ele quer te dar uma alegria que preencha você, completa. É uma alegria integral, porque Ele pode fazer isso. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi
e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jejum, como eu disse, não é dieta. Um dia, há alguns anos atrás, eu fui num médico, amigo de nossa família, e a gente sempre precisa estar emagrecendo, cuidando da saúde. Falei, doutor, eu preciso de uma ajuda, tal, se eu tiver um remedinho aí, para me ajudar a emagrecer. Ele falou, pastor, sem remédio. Ele falou, o senhor precisa entrar numa dieta. Eu falei, tá certo, vou tentar. Ele falou, o senhor precisa, então, comer de 3 em 3 horas. Eu falei, doutor, eu estou num período de jejum. Ou o senhor para de jejuar agora, e ele era crente. Ou o senhor para de jejuar agora, ou volte aqui depois do seu jejum terminado. Ou uma coisa ou outra. As duas coisas não se misturam. Agora tem o tal de jejum intermitente. Mesmo dormindo, se descobriu que o metabolismo está trabalhando, e tem gente que come 10 horas da noite e vai comer 10 horas ou meio-dia do outro dia, dá 14 horas e se descobriu que está emagrecendo. A pessoa pega o andar da carruagem, falou, já que eu não vou comer mesmo de manhã, Senhor, eu quero te apresentar esse jejum. Irmão, deixa de jacosice. Você quer enganar quem? Você sabe que você está fazendo um jejum intermitente. Você está doido para emagrecer. Você colocou o jejum lá de jacosice para fazer média com Deus. Senhor, eu estou jejuando. Não, a sua intenção principal não é o jejum, não é a dedicação daquele tempo para Deus, é emagrecer. Irmão, se é emagrecer, você pode, tem direito, é legítimo fazer isso. Agora, quando for jejum, é jejum, você tem que abdicar de alguma coisa. Pastor, vou jejuar essa semana. Vai jejuar o quê? Vou jejuar pão. Eu perguntei a uma pessoa, você gosta de pão? Como nunca. Eu falei, irmão, se falar isso para mim, se eu fosse Deus, eu te fulminava aqui agora. Eu fazia igual o deputado do TSE, que o profeta. É o ministro do TSE, aqui o profeta, cara não me gosta de pão e vai jejuar pão. Ele vai ter vontade de comer pão, irmão? Claro que não, ele não come pão nunca. Como é que ele me jejua pão? Vou jejuar café. Irmão, se eu jejuar café, eu vou estar enganando a Deus e a mim mesmo. O único horário que eu tomo café é de manhã. Não é, velho? O único horário. Eu não tomo outro horário café. Aí se eu falar, vou jejuar café, irmão, não vai ser dificuldade, peso nenhum para mim jejuar café. Eu não tomo café, não faz diferença para mim. Se todo o pecado do mundo fosse café, eu era o mais santo de todos os homens. Agora, vou jejuar Coca-Cola. Eu amo Coca-Cola, irmão. Eu acho que Coca-Cola vai ter até no céu, eu acho. E se tiver, eu vou jejuar lá também. Engraçado porque uma vez o pastor Davi Lago veio aqui. Antigamente todo mundo falava em Coca-Cola e tudo não era pecado. Hoje você tem que tomar Coca-Cola escondido. Porque todo mundo se escandaliza. Nossa, isso faz mal. Tem tantas colheres de açúcar. Antigamente, irmãos, era natural falar. Quando você falava que comia ovo, olha o colesterol. Hoje tem gente que come 4 ovos por dia, tudo muda. Mas apenas a palavra de Deus não muda, ela permanece fiel para sempre. Vamos aplaudir a Deus. Tudo isso muda, irmão. Dieta da lua, dieta da sopa, deu sopa eu como mesmo. Tudo muda. O que não muda e permanece para sempre é a palavra de Deus. Então, quer enfrentar determinadas castas que você está vendo que a oração não funcionou, incrementa um jejum.
começa a jejuar de maneira consistente, abra mão de alguma coisa, se abdique de alguma coisa. Daniel se abdicou das iguarias, de pudim, de doce, de compota, de figo, de laranja, de mamão, de Coca-Cola, de suco de laranja, todas as iguarias possíveis. Daniel abriu mão para poder receber de Deus uma resposta. O que você acha que vale a pena na sua vida? Implemente oração em jejum. E eu duvido se essa casta não vai ter que retroceder. Se ela entrou por um caminho, ela vai ter que fugir por 7. Jejua, irmão, coisa séria. Abra mão de alguma coisa. Terceira coisa que eu e você precisamos entender. Diga fé. Como é que você entra numa batalha espiritual, no exercício pleno do cristianismo, oscilando na sua fé? Ora está em cima, ora está embaixo. A Bíblia chama esse tipo de gente de quê? Homem de ânimo dobre. E a Bíblia diz, não pense que esse homem de ânimo dobre alcançará qualquer coisa de Deus. Um dia ele crê que pode tudo, que se aparecer um capeta aqui, ele vai cortar ele em pedacinho, ele vai bater o pé, o inimigo vai sair correndo. No outro dia ele pensa que vai ser engolido pelo inimigo. Um dia ele sai do culto aqui, eu vou ganhar o mundo inteiro. No outro dia ele vai pensar, eu devo todo mundo. Essa pessoa de ânimo dobre que oscila, um dia ela crê, outro dia ela não crê em nada, não recebe coisa alguma da parte do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, e você tem isso grifado da sua Bíblia: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam dEle precisam crer que Ele existe e se torna recompensador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam. O que a Bíblia está dizendo, irmão? Se você não tem fé, você não está conseguindo agradar a Deus. Pastor, você não sabe se eu tenho, você não sabe se eu não tenho. Essa semana, meu filho me compartilhou uma coisa que eu fiquei pensando e pensando. A Bíblia diz, irmãos, eu tenho fé. Tiago perguntando. O que Tiago pergunta? Com as minhas obras eu te mostrar a minha fé. Tiago capítulo 2 fala: mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Irmão, você tem fé? A sua fé tem que ter resultado. A sua fé tem que ter obras. Porque se a sua fé, se o que você crê não produz obras, você não tem fé. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Eu creio, a Bíblia diz isso, fica só na palavra, mas ele não tem atitude. Tem uma família aqui na igreja, que um membro da família vai casar-se nos Estados Unidos. A família toda entrou para poder tirar o visto para entrar nos Estados Unidos. Todos foram negados. E aí, eles começaram a orar. E depois da primeira negação, é difícil, em poucos dias, você ter um visto positivo na embaixada americana. Só que eles exerceram fé, eles tiveram uma confiança tão grande, não, nós vamos lá e dessa vez vai dar certo. Tiveram que pagar tudo de novo e não é barato, irmãos.
Não é barato, mas eles creram que aquilo ia acontecer. Eles deram entrada na documentação de novo, foram à embaixada e saíram de lá com o visto. Humanamente sem possibilidade alguma, mas eles tiveram uma atitude. A fé foi respaldada pelas obras. A fé foi respaldada pelas obras. Quem tem fé precisa mostrar com atitude, com obras práticas. Eu tenho fé. Que atitude você está tomando em cima disso? Pastor, estou orando por um carro, eu vou ter um carro, em nome de Jesus, está com a foto no caderninho dos sonhos, ele está lá e tudo. Mas você nunca foi ao banco para ver se você tem condições de financiar, quanto vai ser o financiamento, se aquilo cabe no seu orçamento ou não. Você nunca tomou atitude. Todo dia está lá, no caderninho dos sonhos, ele está aqui, eu vou ter. Palavra positiva, eu vou ter, eu vou ter. Irmão, que atitude você tomou? Um dia, uma pessoa recebeu uma palavra profética a um missionário, uma pessoa que não tinha condição alguma de ter carro. Deus diz: eu vou te dar um carro, vá na concessionária tal, procure fulano de tal e diga a ele, eu vim buscar. Não disse o nome da pessoa. Chegue lá, primeira pessoa que aparecer, diga, eu vim buscar o meu carro. A pessoa não duvidou, saiu de casa, foi na concessionária, a pessoa, pois não, o que o senhor deseja? Eu vim buscar o meu carro. Mas que carro que o senhor comprou? Eu vim buscar meu carro. Mas o senhor comprou? Eu vim buscar o carro. A pessoa não saía disso, mandaram chamar o gerente. Quando chamaram o gerente, ele falou, pois não, senhor, eu vim buscar o meu carro. Falei, então por favor me acompanhe. Levou ele para a sala da gerência, sentou, parou diante dele, chorou e disse, esse foi o sinal que eu pedi a Deus para dar o carro que Deus mandou entregar e eu não sabia para quem. Duvida de Deus, irmão? Pega essa para você. Pega essa para você. Falou, esse foi o sinal que eu pedi a Deus. Deus mandou eu dar um carro, mas para quem? E Deus diz, vai chegar uma pessoa e vai dizer a você, eu vim buscar meu carro, e você vai entregar para ela. Um dia, naquela época de vaca magra, daquela época do Egito mesmo, de vaca magra, a C&A era a loja dos nossos sonhos. A gente ia viajar, eu falei, meu bem, a gente tem que comprar um negocinho para viajar. Comprar uns calção novo, uns chinelos, umas camisas. Que a gente vai estar no meio da praia, como é que vai fazer? Vamos comprar os negocinhos, meu bem, a gente está apertado. E estava na época da promoção da C&A, de você passar o cartão, se apitasse, na hora que você estava passando não pagava nada. Aí eu falei, pronto, nosso dia. Aí eu falei, agora eu vou arrebentar também, vou comprar. Mandei os meninos, põe aí o que vocês quiserem aí. E minha mulher, para com isso, e se não for, eu falei, para você. E tá que põe, a gente colocava, ela não via, tirava, eu falei, meu bem, para com isso. E aí a gente colocava, ela colocava duas, ela tirava uma. Aí a gente foi para o caixa, e tá que passa, e ela, ai meu Deus, tem misericórdia. Cada coisa que passava, ela pedia misericórdia, ai meu Deus, misericórdia. E eu falei, Senhor, faz esse negócio tocar. E, ai meu Deus, misericórdia. Senhor, toca esse negócio na minha vez. Irmão, quando acabou, quando passou o cartãozinho, a luzinha piscou, na vez de quem? Do besta aqui, ó. A luzinha tocou sirene, e a mulher falou, não vão pagar nada. Aí, não, espera. Irmão, ao invés de eu ficar feliz, comecei a brigar com minha mulher. Falei, tá vendo, você tirou coisa daqui. Eu falei para você que Deus ia dar e você tirou. Foi briga até chegar em casa. Eu falei, eu perdi aquele calção. Daniel perdeu aquele tênis que você não teve fé. Você teve incredulidade, olha o que Deus fez. Ao invés de alegrar, criou uma confusão, irmão. Mas eu fiquei revoltado acho que uma semana, pensando no que eu tinha perdido. Sua fé tem obras, ela produz algum significado para você
uma atitude. Quem tem um desafio de fé aqui, levante a mão. Nossa. Agora, quem está tomando uma atitude frente a esse desafio, fique de pé quem levantou a mão. Eu já comecei a tomar minha atitude. Olha. Irmão, eu estou num desafio de fé, porque o médico falou, pastor, o médico foi muito claro comigo, falou, ou o senhor emagrece, ou o senhor pode ter um infarto andando na igreja, onde o senhor quiser, o senhor pode ter um infarto. Eu falei, doutor, não me assusta não. Eu falei, não estou te assustando não, você pode ter um infarto. De vez em quando eu tenho preguiça de andar no sol, aí eu me arrumo todinho, aí eu vou para as escadas, que eu moro no 26º andar, aí eu vou subindo. Quando dá no 15º, falei, Senhor, dobra essas escadas aqui, eu vou entrar no elevador. Aí eu entro. Aí no outro dia eu caminho. Aí no outro dia eu subo mais 15 andares. Aí eu disse para Deus essa semana, Senhor, estou fazendo minha parte. Limpa minhas coronárias. Aí eu fico passando a mão assim, ó. Vai limpando, vai limpando. Pode falar a sua atitude, pastor Ulisses, você está tomando diante do seu desafio? Qual? Então, não, demorou. Se fosse Jesus, falou, passou. Bi, eu sei, minha filha. Hã? Você está o quê? Não estou entendendo, minha filha. 15 dias sem arroz. Para quê? Para fazer uma viagem de 15 anos. Para Disney, sem os seus pais. Não, que minha filha foi sem a gente, irmãos, ela foi sozinha, quando fez 15 anos. 15 dias sem arroz, para a festa de 15 anos, para a viagem. Tira seus pais que você vai. O seu, varão. Pastor Marcos falou que os filhos dele iam passar no concurso do Ministério Público. E o que ele fez? Vendeu o carro para poder pagar o cursinho a eles. Fez o que, Célia? Está fazendo jejum, oração para Deus transformar a tireoide dela, para que toda dieta que ela faça traga resultado ao corpo dela. Irmão, Deus é Deus, Ele quem fez a tireoide, foi ou não foi? No dia, eu te abençoo em nome de Jesus, para que Deus regule a sua tireoide. Vai em paz, assim como o Senhor disse à mãe de Samuel, que Deus regule a sua tireoide em nome do Senhor Jesus. Que atitude você está tomando, querido? Eu abençoo vocês que estão tomando atitude, vocês estão dando um passo. Sabe por quê? Sabe o que Jesus disse? Jesus estava vindo ao encontro do barquinho. Pedro viu, é um fantasma. Jesus, não, meu filho, não é um fantasma não, sou eu. Se é o Senhor, manda-me ter contigo. Jesus falou, o que te impede? Vem. Jesus não colocou um obstáculo, irmão. Aí Pedro tomou atitude, eu vou mesmo. Ele era impetuoso, sanguíneo, eu vou. Foi. Começou a andar por sobre as águas, como Jesus. Atitude. Só que ele sentiu a força do vento. Quando ele sentiu a força do vento, ele falou, eu vou afundar. Afundou. Irmão, muitos podem estar sentindo a força do vento, ou numa dor, ou na área financeira, na área familiar, mas você vai ouvir a voz do Senhor dizendo, vento, acalma-te, você vai ter fé. Eu profetizo,
nós seremos um povo que vai tomar atitude em relação a todo o projeto de Deus na nossa vida. Nós não seremos parados por Satanás, por qualquer tipo de demônio, em nome do Senhor Jesus. A fé vai demonstrar obras, e eu declaro nessa manhã, suas obras serão visíveis. Levante suas mãos. As minhas obras serão visíveis. Iguaiú. A irmã Raquel estava orando para ir para Iguaiú. O Senhor me dá. Irmão, e crente pede. E Deus dá. Ela foi, um abençoado chegou e deu a ela. É o abençoado do seu filho? Irmão, se eu contar para você o tanto que Deus fez na minha vida, só de eu ter casado com a mulher que eu casei já é um milagre fora do normal. Isso mostra o tanto que Deus me ama. Só de ter os filhos que eu tenho, Deus está dizendo, eu te amo mais do que você merece. Olha o que eu te dei. Para encerrar, a fé, irmão, a atitude, presta atenção. A gente fazia muito isso, todos os meses. Eu, pastor Marcos e pastor Ulisses. Todos os meses nós íamos para a chácara do irmão Sérgio. 3 dias de jejum integral. Era integral? Só líquido, sem comer nada. E num desses jejuns, pastor Marcos falou, pastor, quero casar. Deus precisa me responder, e eu estou interessado em Viviane, não sei se é de Deus, se não é, e Deus tem que falar comigo, eu preciso resolver minha vida, e como é que eu faço? Eu falei, meu irmão, a gente vai para orar. Se Deus não falar, está ruim, 3 dias. 3 dias para Deus falar com você, vai falar, uai. Aí tá, final do jejum, todo mundo com dor de cabeça, mas feliz, animado. A gente vai abrir a balinha de hortelã para tirar aquele mau hálito. Assim, eu perguntei a ele, no final, a gente orou, deu as mãos, encerramos o jejum e tal. Falei, varão, Deus falou com você, do seu casamento? Falou, pastor, não. Falei, meu irmão, 3 dias? Aí a gente deu as mãos, aí depois a gente tinha uma balinha de hortelã. Ainda está em tempo, a gente não foi embora. Aí, balinha de hortelã. Está lá uma balinha de hortelã, a gente chupando, o pastor Marco tirou a balinha dele. O que estava escrito no papelzinho? Calma, estou preparando o caminho para você. No papelzinho da balinha. No papelzinho da balinha, na hora da gente, calma, estou preparando o caminho para você. Pouco tempo depois, ele chegou na pastora Vivi, quero casar com, não quero namorar não, quero casar com você. Falei, eu quero também. Deus preparou o caminho, irmão? Olha aí o caminho já trilhado por 3 filhos. Você pode, num papel de balinha, calma, eu estou preparando o teu caminho. Mano, não duvida de Deus não. Deus respondeu para ele numa balinha. Nesse dia ele teve certeza. Falou, pastor, hoje eu tenho certeza. Irmão, a mula falou. A mula falou. O diabo nunca será páreo para o teu Deus. O inimigo não tem poder de parar os seus sonhos. Pastor, eu estou de idade. Pastora Deve é uma amiga da nossa família, uma das nossas mentoras, junto com seu esposo, pastor Léo. Sabe que me impressiona? Acho que ela tem 72 anos e continua linda daquele jeito. Eu falo, Deve, cada vez mais você está mais linda. Aí, eles tinham uma igreja
não muito grande nos Estados Unidos. Mas Deus sempre teve uma palavra: vou levar vocês às nações. Sabe que com quantos anos ela começou a viajar para as nações? Aos 60. Você está com 40, não tem jeito mais não, pastor. Mas ela viaja, vai para a África, vai para a Europa, vem para o Brasil praticamente toda semana, é incansável. Começou aos 60. Você está com 5, eu estou com 50. Eu sei que não parece, mas estou com 50. E Deus tem tanta promessa para mim, eu falei: Deus, eu vou viver. Ô irmão, vou aproveitar e fazer um parênteses aqui. Semana passada eu falei que queria comprar uma motinha, um monte de gente orou contra. Não ora contra não, irmão. Fechou as portas assim, tal jeito. Peça para Deus fazer a vontade dEle. Agora fecha isso aqui de novo. Seu projeto vai dar certo, irmão. Agora vamos ficar de pé. Vamos tomar uma atitude hoje. Você vai começar orando e jejuando essa semana. Deus vai abrir porta. Pastor, eu estou devendo. Vai no gerente, fala com ele. A Estela foi gerente do banco. Se o cara não tem dinheiro nenhum, mas quer pagar, vai ter acordo fantástico, Estela? Vai ter. Pastor, eu estou devendo, não tem dinheiro para pagar o cartão. Vai lá no banco, fala: eu não tenho dinheiro, mas quero pagar. Como é que eu faço? Aí o gerente: você deve 10 mil. O gerente vai falar: então eu vou dividir isso em 30 vezes de quanto? Não, que dê 10 mil. 30 vezes de 350 dá 10 mil? 30 vezes de 350. Aí você vai dizer: não tenho condição, eu quero tanto pagar, mas 350 fica muito pesado para mim. Irmão, talvez ele chegue a 100, a 150. Aí você vai dizer: esse valor dá para me pagar. Aí vocês vão chancelar o acordo. Você vai tirar o seu nome do Serasa, você vai voltar, ficar com o seu nome limpo, de acordo com o que diz a Bíblia, e você vai voltar a ser feliz de novo. Irmão, tome uma atitude. Faça alguma coisa. Feche seus olhos aí. Pensa no que você precisa fazer essa semana para tomar uma atitude que Deus vai considerar. Senhor, manda-me ter contigo. Vem, meu filho, pode vir. Pedro foi e andou por sobre as águas. Toma sua atitude hoje. Ora, jejua, considera. O inimigo não pode parar seu projeto, ele não tem poder para isso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a Bíblia. Você tem que considerar mais a Bíblia do que a situação, do que o que os outros dizem, do que o prognóstico. Considere a palavra de Deus. Maior é aquele que está em você, querido. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer te dar uma alegria completa, integral. Deus quer te fazer sorrir. Deus quer te alegrar todo dia, toda manhã. Esse é o Deus que nós servimos. Ore, peça ao Espírito Santo para conduzir você nessa atitude, nesse projeto, nesse início. O que eu faço, Senhor? Me dirige, põe na minha boca, põe no meu coração as palavras corretas, as atitudes coerentes com a fé. Fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta.